Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o dossiê que o Eduardo Bolsonaro está levando lá para a Casa Branca. O pessoal da esquerdalhada aqui no Brasil está desesperado. Não, como é que pode? Aqui a Malu Gaspar nem fala muito isso não, mas aqui a Letícia Casado aqui do UOL fala que não, porque depois que o Haddad tentou falar com o Scott Bessent, mas ele desmarcou o encontro, não sei o que lá, o PT não consegue falar com ninguém da Casa Branca, mas o Eduardo Bolsonaro vai a hora que quer lá, vai se encontrar com o Trump a hora que quer. E, bom, a situação é a seguinte, né? O Eduardo Bolsonaro vai ter um encontro hoje, nessa quarta-feira, lá na Casa Branca, em que ele vai levar uma série de informações, que ela está chamando de dossiê aqui. É um relatório com o que está acontecendo aqui no Brasil, como que essas medidas afetaram a política no Brasil, né? Então, vai explicar alguns pontos positivos, outros pontos negativos. E aí, no final, vai recomendar os próximos passos, o que o governo Trump deve fazer. É lógico que não é o Eduardo Bolsonaro mandando no Trump, né? Ele não está mandando, mas vai sugerir o que pode ser feito. Quem vai decidir isso é o governo americano, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é muito engraçado, né? Aqui o pessoal do UOL fez força para não falar o nome do Paulo Figueiredo, né? Aqui, ó, Eduardo Bolsonaro e aliado vão a Washington. Pô, lógico que o Paulo Figueiredo, né? Todo mundo sabe, né? Esse pessoal estão marara, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por economista libertário, zelador da Universidade de Coimbra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o jornal o Globo, vocês sabem, extrema esquerda, praticamente um folhetim comunista. A Malu Gaspar está aqui toda chateada com o dossiê do Bolsonaro, olha só. A rodada de reuniões que o deputado federal Eduardo Bolsonaro fará a partir dessa quarta-feira em Washington servirá para que ele apresente aos auxiliares do Trump um amplo dossiê sobre a repercussão política da aplicação da lei Magnitsky contra os ministros do STF, do Alexandre de Moraes, né? No caso, o Alexandre de Moraes especificamente, né? A intenção do filho de Jair Bolsonaro é demonstrar que, embora a retaliação não tenha impedido Moraes de decretar a prisão domiciliar do seu pai, a medida teve efeitos na Corte e no Congresso Nacional que o sistema estaria, na expressão usada por eles, digerindo a ofensiva do Trump, né? Então, é curioso, porque é muito o que eu tenho falado para vocês aqui também, né? Ou seja, exatamente, que mostrou, teve impacto, esse negócio de dizer que o STF está dizendo, não, que nada mudou, que continuaremos o processo do mesmo jeito, que não mudou nada, isso é lorota. O pessoal percebeu o baque, né? Percebeu o baque, primeiro porque acabou completamente com qualquer chance que eles tinham do tal do consenso social, que eles esperavam chegar no final do ano, condenar Bolsonaro, em setembro agora, condenar Bolsonaro, e tá vendo? É golpista, condenamos, fizemos um processo aqui, condenamos ele, é golpista, acabou, virou consenso social no Brasil. Agora eles já viram que nunca vão chegar nisso. Eles podem prender Bolsonaro? Podem prender Bolsonaro, mas vai ficar o tempo todo a questão, mas olha só, o Trump tá sancionando vocês porque está errado esse negócio. Então, mesmo do ponto de vista institucional, eles não vão conseguir estabelecer esse consenso social que eles esperavam em cima desse assunto, né? E lógico, tem mais o fato de que o pessoal está com medo, né? A prisão do Bolsonaro, ao contrário, eu não sei se isso está no dossiê deles lá, mas a prisão do Bolsonaro, na verdade, foi uma ação do Alexandre de Moraes para os outros ministros, querendo trazer todo mundo para a mesma frigideira que ele está, né? Então foi muito mais isso do que alguma coisa contra o Bolsonaro, provavelmente, embora, lógico, tenha prejudicado o Bolsonaro, mas foi muito mais uma ação do Alexandre de Moraes contra os outros ministros do que qualquer outra coisa. E aí, ou seja, essa visão de que o pessoal está digerindo a porrada que eles levaram e vamos ver como é que eles vão reagir, eu acho que eu concordo com isso, né, o que está acontecendo. O ponto importante é como é que vai ser a votação na primeira turma. O Alexandre de Moraes sentou em cima do recurso da defesa do Bolsonaro para esse caso, né? É sinal que ele está percebendo que a primeira turma vai votar contra ele. Se ele soubesse que teria apoio na primeira turma, já teria botado para votar, para ter essa confirmação dos colegas, né? Enfim, aqui, ao lado do ex-apresentador da Jovem Pan, o Paulo Figueiredo, é legal que eles pararam de chamar o Paulo Figueiredo de neto de ditador, né? Antes chamava de neto do ditador, não sei o que lá, o Paulo Figueiredo, neto de ditador e coisas tal. Uma tremenda sacanagem com o Paulo Figueiredo, né, pô? Mesmo que o João Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar, ao contrário, foi o cara que acabou com a ditadura militar. Então chamar ele de ditador é forçar a barra pra caramba, né? O Costa e Silva foi ditador mesmo, o Médici foi ditador mesmo, o Geisel foi ditador mesmo, agora o Figueiredo foi o último, o cara que encerrou a parada lá, né? E além disso, querer dizer que o cara tem alguma culpa por ser neto do outro cara, pô, não tem nada a ver, pô. Neto não quer dizer nada, né? Mas enfim, melhorou, que bom que a imprensa brasileira já está começando a tratar o Paulo Figueiredo como jornalista, né? Podia ter botado jornalista aqui, né? Mas enfim.
Com quem tem articulado sanções contra o Supremo junto à administração Trump, Eduardo vai defender que a retaliação americana foi bem sucedida ao tensionar os bastidores da corte e dar fôlego à oposição, que liderou na semana passada uma rebelião na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, né? Então, o que ele vai colocar aqui é que a coisa deu efeito, fez efeito. A questão toda é que agora precisa haver acomodação desse pessoal, porque ainda tem muita gente resistindo a esse tipo de coisa. O pessoal precisa entender que está tendo realmente problema ali, né? Ele e Figueiredo destacarão no relatório que Moraes não consultou nem o PGR, o Paulo Gonet, nem os colegas mais próximos do STF, como Gilmar Mendes e Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, ao determinar a prisão do domiciliário do Bolsonaro, ao contrário do que fez em outras decisões. Ou seja, o que será exposto na reunião, Moraes não fez porque sabia que não teria aprovação dos principais aliados, ou seja, mudou a coisa. Ainda no âmbito do Supremo, o dossiê exibirá reportagens que mostram o desconforto nos bastidores da corte, né? A meta é reforçar ao governo dos Estados Unidos que a melhor estratégia é isolar Moraes dentro do Supremo antes de acionar a Lei Magnitsky contra outros ministros que já tiveram seus vistos cancelados por Washington. Ou, posto de outra forma, esperar que o sistema absorva e aceite que o Trump não pretende recuar. Nessa estratégia, eles certamente não estão dizendo aqui, a Malu Gaspar não diria isso daqui, mas certamente a estratégia que eles vão dizer nesse caso, eu concordo com essa estratégia deles, a melhor ponto nesse caso é focar no Alexandre de Moraes, ou seja, botar a esposa dele, aumentar sanções, proibir bancos brasileiros, fazer esse tipo de coisa em cima do Alexandre de Moraes. Isso que é o mais importante, né? Na leitura do Eduardo, a tendência é que Moraes vai ficando isolado no STF diante das sinalizações do governo Trump, né? Aí fala aqui sobre o negócio do Barroso, não sei o que lá. Aí fala também sobre a questão na Câmara e no Senado. Embora a esquerda esteja comemorando que, tá vendo, bolsonaristas perderam, descumpriram o acordo, não sei o que lá e coisa e tal. Mas a verdade é que um acordo firmado pelo ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, com a oposição e fechado à revelia do atual dirigente da casa, do Hugo Mota, prevê a votação do processo que pode anistiar os envolvidos no ataque de 8 de janeiro até Bolsonaro, além do fim do foro privilegiado para parlamentares, né? Embora o Hugo Mota esteja querendo pautar outras coisas, tentando recuperar isso daí, o Hugo Mota depende do Arthur Lira, tá? O Arthur Lira é o pai do Hugo Mota, politicamente falando, né? Então o Hugo Mota está tentando agradar o governo, tentando evitar que o Alexandre de Moraes prenda o pai dele, coisa e tal, mas inevitavelmente em algum momento ele vai ter que ceder e vai ter que cumprir esse acordo de votar a anistia. Vamos ver quanto tempo isso vai levar, né? Ou seja, a visão do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo é positiva. No final das contas, isso foi a medida correta, né? Outra coisa que ela chora, que é muito engraçado, é o choro desse pessoal esquerdista aqui. Também serão anexados ao dossiê pesquisas conduzidas pelo IBESP, empresa paulista sem tradição no mercado de pesquisa e cujos levantamentos têm sido impulsionados por lideranças bolsonaristas, tá vendo? Não tem que ser a Datafolha que faz aquelas pesquisas na porta de presidiário, que é lindo, né? Só dá bem pro Lula a Datafolha, né? Mas aí, olha só como é que ela se trai aqui na história. Aqui. Os dados favorecem a narrativa da direita, que em diferentes frentes indicam, por exemplo, que sanções contra Moraes via Magnitsky encontrou menos resistência na sociedade do que o esperado, 42% contra 43% contrários, o que refletiria uma sociedade dividida, e é basicamente o que a gente está vendo também. Eu não vi nenhum brasileiro puto com a Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. Não vi nada disso. Agora, olha só o que ela fala aqui, né? Aí ela se entrega aqui, ó. Outras pesquisas realizadas após o início da crise do Trump trazem resultados diferentes e bem menos interessantes para o bolsonarismo, como, por exemplo, a constatação de que 72% da população considera que o presidente Trump errou ao impor tarifas ao Brasil, segundo a Quaest. Mas olha só, a gente está falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é as tarifas. De fato, a população não gostou das tarifas. Imagino que sim, que é ruim para o Brasil. Não tem o que dizer, é ruim para o Brasil essas tarifas, né? Agora, a Lei Magnitsky não é ruim para o Brasil, é ruim para o Alexandre de Moraes. Para o resto da população, não faz diferença nenhuma. Então ela está comparando aqui, ó, laranja com batata, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Está comparando coisas diferentes. A tarifa, de fato, aliás, a tarifa nunca foi o que queria o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, né? A tarifa partiu do próprio Trump, da equipe do Trump, justamente como uma forma de pressionar os empresários brasileiros a pressionarem o STF nesse caso. E nesse sentido, acabou sendo uma coisa correta, mas de fato isso prejudica o Brasil, né? Enfim, fala aqui sobre qual é o problema, coisa e tal. E o IBESP aponta o Lula como o maior culpado pelos tarifaços do Trump,
não foi só o IBESP, teve várias outras pesquisas. Atlas Intel também chegou nessa conclusão, que as pessoas culpam mais o Lula pela coisa, pelas falas do Lula no BRICS e coisa e tal. Então, assim, e aí também fala sobre a questão das pesquisas eleitorais que mostram Bolsonaro ganhando a pesquisa. Outro cenário, Eduardo parece com 21% empatado com Lula à frente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, conforme publicado no Golpe, né? Enfim, ele está falando alguma coisa que parece que é uma briga interna do Eduardo com o Tarcísio, alguma coisa assim. Eu, sinceramente, acho uma perda de tempo isso, porque quem vai definir isso é o Jair Bolsonaro mesmo, então não faz diferença, né? O que eu acho que está acontecendo aqui também é justamente a blogueira aqui do Globo querendo fazer também esse negócio de desqualificar, ou de incitar a briga entre Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio, né? Aí é que ela chora também, não, que outras pesquisas também trazem cenário diferente, Lula lidera todos os cenários de primeiro turno. É aquelas pesquisas que eles botam um monte de nome da direita, aí é lógico, né? Aí o número do Bolsonaro cai, né? Cenário de primeiro turno não faz nenhum sentido nesse momento, é uma idiotice fazer pesquisa de cenário de primeiro turno nesse momento, né? Enfim, ele tá chorando aqui, é choradeira de esquerdista aqui, né? Então, esse é o problema. Aí, no final, chora aqui que enquanto o Bolsonaro consegue audiência o tempo todo na Casa Branca, o Haddad não consegue ligar para o governo Trump. Pois é, quem mandou fazer o L, não é mesmo? Aqui, o pessoal da UOL tá mais chateado ainda, que Eduardo Bolsonaro e aliado. Não quiseram botar o nome do Paulo Figueiredo. Aí estão dizendo aqui que foram se reunir em Washington com integrantes do governo Trump. Ah, mas como é que pode? Porque o Scott Bessent desmarcou o compromisso com Haddad, mas vai falar com o Eduardo Bolsonaro, né? E aqui continua, olha só, as consequências de desdobramento na política após a imposição da lei Magnitsky, coisa e tal. Então, eles dão a entender aqui que o Eduardo Bolsonaro vai pedir mais Magnitsky para mais pessoas, né? Mas, de novo, eu acho que a avaliação correta é a da Malu Gaspar. Não deve ser isso. Ele deve falar para o Trump forçar mais Magnitsky no Alexandre de Moraes como resposta à prisão do Bolsonaro, mas sem expandir, pelo menos por enquanto, para os outros ministros ali da corte, né? Pelo menos por enquanto, até ter a votação do recurso na primeira turma, né? Aí nós vamos ver para que lado que vai isso daí. E veja, você pode falar assim, mas então o Alexandre de Moraes pode segurar esse recurso e não botar para votar em momento algum, né? E de certa forma é verdade, mas aí isso autorizaria a defesa a entrar com habeas corpus, e esse habeas corpus é sorteado para outro ministro e outro ministro que teria que tomar essa decisão. Então, de uma forma ou de outra, isso vai ter que ser considerado, isso vai ter que ser votado na primeira turma, né? Além disso, se o Alexandre de Moraes pretende andar com o julgamento do Bolsonaro, ele vai ter que votar isso na primeira turma de qualquer jeito, ou seja, de um jeito ou de outro, ele vai ter que se surpreender com o resultado das votações da primeira turma. Aí aqui o UOL também chora pra caramba. A Magnitsky é aplicada contra grandes violadores de direitos humanos, exatamente tal como o Alexandre de Moraes. Seu uso nunca foi alvo de grandes debates. Foi sim, já teve vários países que reclamaram do uso da lei Magnitsky. Lógico, ninguém gosta de receber a lei Magnitsky, né? Como está sendo no caso de Moraes. Olha, não tem nenhuma, só entre a esquerda brasileira que tem gente questionando o uso da Magnitsky aqui pelo Trump contra o Alexandre de Moraes. Fora, tirando a extrema esquerda, mas teve um professor de Harvard que falou, é lógico que tem um professor de Harvard esquerdista que vai falar esquerdice, né? Evidentemente, tem um monte de professor de Harvard esquerdista. Mas tem um Nobel de Economia. Quem Nobel de Economia? O Paul Krugman. O Paul Krugman, o cara mais esquerdista do mundo, é lógico que ele vai falar esquerdismo, Então, assim, não tem ninguém questionando esse negócio da aplicação. Isso aqui é só choro da jornalista mesmo, né? Aqui, ó, a possibilidade de estender a aplicação da Magnitsky contra a advogada Viviane Barsi, casada com Moraes, já está sendo discutida pelo governo americano. Ou seja, aí sim você tem esse ponto aqui, eu acredito. Os outros, aqui, ó, ele fala de possíveis outros alvos, como Barroso e Gilmar Mendes, né? Esses dois casos aqui eu acho que pode acontecer mais adiante. Por enquanto, deve ser só mesmo restrito ao Alexandre de Moraes. Enfim, o dossiê do Eduardo Bolsonaro vai esquentar as coisas lá nos Estados Unidos, hein? Aqui no Brasil também.